TV Difusora. 50 anos na sua casa. Na década de 80, tempo em que ainda não havia internet, a televisão era a principal fonte de entretenimento eletrônico. E as imagens nesse período se tornaram vibrantes com a exibição em cores, um marco para a história da TV. Fatos noticiados na imprensa local e que ganharam repercussão nacional. E entre tantos registros, um deles ficou na memória de toda a nação. José Sarney, eleito como vice-presidente da República, é recebido no aeroporto Hugo da Cunha Machado, em São Luís, por uma multidão com uma grande festa, carregado nos braços dos próprios conterrâneos. O vice-presidente eleito José Sarney saiu daqui do aeroporto de Irirical carregado nos braços do povo maranhense. O que não se esperava era que em tão pouco tempo, José Sarney se tornaria o primeiro político maranhense a governar um país. Com a morte do presidente Tancredo Neves, que já estava doente, José Sarney tomou posse na presidência da República em março de 1985. 15 de janeiro de 85. Nós temos a primeira transmissão ao vivo, sem link, sem nada, que houve prioridade porque era a capital onde tinha o vice-presidente. E nós entramos ao vivo, beleza, fomos muito bem elogiados, porque a gente não tinha condições técnicas para fazer de outra forma que não fosse essa a utilização de um cabo de áudio e um cabo de vídeo concebido pelo nosso grande Antônio Carlos Schlieben, aqui da casa. Tumulto, confusão, desespero. A década de 80 ficou marcada por um protesto que ganhou proporções inesperadas na capital maranhense. A sede da Prefeitura de São Luís foi depredada e invadida pelos próprios servidores do município. A prefeita Gardênia Gonçalves recebeu uma comissão de vereadores e disse que não podia readmitir os demitidos e que a manifestação era política. Vocês realmente é que estão radicalizando por motivo político. A prefeita Gardênia anulou mais de 15 mil contratações feitas na gestão de Mauro Fecuri durante o período eleitoral. Na época, um cinegrafista da TV Difusora, que estava dentro do prédio da prefeitura, quase se machucou. Foram momentos tensos. O fogo começou a tomar conta do local. O Corpo de Bombeiros tentou evitar danos maiores, mas todos os registros armazenados foram destruídos. Até a Polícia Militar foi acionada para contornar os momentos de terror vividos na sede do órgão. Os vidros foram quebrados e 2 carros destruídos. Diante de toda aquela confusão, a prefeita Gardênia Gonçalves permaneceu o tempo inteiro aqui dentro do prédio da prefeitura e afirmou que não ia reverter as mais de 15 mil demissões. Foram 7 dias de protesto, de quebra-quebra e de muita confusão. Até o busto do fundador da cidade foi derrubado por manifestantes. Foram conversas incansáveis com vereadores. A prefeita permaneceu irredutível e não cedeu às reivindicações. Como administradora, tenho que fazer cumprir as leis vigentes no país e também cumprir os compromissos assumidos durante a campanha. O governador Luiz Rocha garantiu o apoio financeiro do Estado para cobrir a folha de pagamento dos demitidos. A não aceitação por parte da prefeita da ajuda oferecida pelo governo do Estado caracteriza uma interrupção das relações de ajuda mútua que pretendemos estabelecer. O manifesto só foi contido depois que a prefeita se comprometeu em avaliar cada contratação. A principal suspeita era de que o incêndio havia sido criminoso, uma vez que as contas da gestão anterior iam ser investigadas e, com o fogo, todos os documentos foram destruídos. O Maranhão sofreu a maior enchente de sua história, onde cerca de 150 mil pessoas ficaram desabrigadas em 49 municípios maranhenses. A região mais afetada foi a de Pedreiras, com 30 mil desabrigados. Em seguida, Bacabal, com 17 mil, além das cidades de Vitória e Arari. A região mais castigada foi a do Vale do Mearim, onde milhares de pessoas passaram por privações e perderam tudo o que tinham. São milhares de casas hoje em vários municípios do Maranhão que se encontram nesta situação. Essa aqui, por exemplo, o dono conseguiu ainda salvar a televisão e algumas cadeiras. O resto foi tudo perdido.
Com as chuvas intensas, a safra de arroz foi quebrada, um prejuízo incalculável, já que o estado era o segundo maior produtor do grão no Brasil. 16% da colheita do estado era proveniente da Baixada Maranhense e tudo foi perdido diante das grandes inundações. 60% da safra agrícola do estado foi completamente perdida, sem contar nas lavouras de feijão e milho. Na época, o governador do Maranhão, Luiz Rocha, anunciou medidas emergenciais. Nós vamos falar agora, pelo telefone, com o governador do Maranhão, Luiz Rocha. Boa tarde, governador. Boa tarde, Lila. São mais, a gente acabou de mostrar aqui, são mais de 150 mil desabrigados, quase 60% da produção agrícola perdida. Quais são as medidas que o senhor tomou para atender aos desabrigados? Bom, em primeiro lugar, nós procuramos acionar a Defesa Civil, já institucionalizada há muitos anos, em decorrência das inúmeras dificuldades que enfrentamos em decorrência da seca e agora desde o ano passado com as enchentes. No ano seguinte, mesmo diante de tantas perdas, uma reviravolta na produção agrícola. O Maranhão conseguiu ser recolocado como o segundo maior produtor de arroz. Na época, os caminhões que chegavam nos depósitos da Cibrazen, a Companhia Brasileira de Armazenamento, não tinham mais onde descarregar. Nós já estamos praticamente sem espaço e nós temos uma previsão de 900 mil sacas para receber. Técnicos da Valec Engenharia e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais promoveram para discutir os problemas ambientais da execução da Ferrovia Norte-Sul na área que atinge o Maranhão. Além de facilitar as malhas ferroviárias do Norte e Sudeste, permitiu o acesso aos portos da Ponta da Madeira e Tubarão, de onde eram possíveis fretes oceânicos de baixo custo. Ficou comprovado durante esse encontro que o trecho da ferrovia localizado no Maranhão, entre os municípios de Açailândia e Estreito, numa extensão de 204 quilômetros, não iriam comprometer o meio ambiente no estado. Não é uma coisa fácil, será uma tarefa extremamente árdua, mas nós vamos fazer todo o esforço para alcançar esse objetivo do presidente. O secretário de Meio Ambiente descartava qualquer possibilidade de danos aos recursos naturais do estado. A princípio, não vemos nenhum problema de maior impacto, porque a ferrovia atravessa uma região ainda pouco habitada, região não tem mais muita floresta, aquela região de Açailândia e Imperatriz até o Estreito. Nos anos 80, São Luís ganhou uma obra importante para o trânsito, a duplicação da BR-135 no trecho que compreende o bairro do São Cristóvão até a Estiva. 3 empreiteiras foram contratadas para execução da obra, que dá acesso à capital, que vai do aeroporto até o Estreito dos Mosquitos. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Epitácio Cafeteira. Foram nada mais, nada menos que 24 quilômetros e 800 metros que foram divididos pelas empreiteiras. Os recursos disponibilizados para a obra ficaram na ordem de 96 milhões de reais, liberados pelo Ministério dos Transportes. O prazo para a execução da obra foi de 200 dias. Dada a largada na construção, o governador visitou as obras com o presidente da Assembleia Legislativa e não escondeu a alegria e a satisfação ao falar da importância dessa obra para a população de São Luís. Nós todos temos que convir que o Maranhão tem se desenvolvido muito rapidamente e que a única estrada de entrada aqui em São Luís é a BR-135 nesse trecho que vai da Estiva até a cidade. Então é essa a importância. E já quase no final da década de 80, 10 anos depois de inauguração do Hospital Aldenor Abelo, o único hospital em tratamento de pacientes com câncer, passou por uma grande reforma e ampliação de toda a unidade hospitalar. Era apenas uma pequena enfermaria localizada nesse mesmo local. Com ampliação e reforma, a expectativa fica no aumento de 2.000 consultas e cerca de 500 internações. Esse hospital é de uma importância vital para o estado, onde a incidência de tumores cancerígenos tem aumentado muito nos últimos anos. Nós vamos atender o estado todo, vai ser um hospital de referência e que todos os pacientes portadores de câncer vão ser tratados no Hospital Aldenor Abelo. E os pacientes que estão em necessidade de fazer prevenção farão no Hospital Aldenor Abelo. A incidência de câncer no Maranhão é muito grande? A incidência é altíssima, principalmente em câncer de colo e o câncer de mama, sendo em seguida o câncer de pele.
E para os pacientes com a doença do aparelho locomotor, a novidade foi a construção do Hospital Dr. Carlos Macieira, construído na antiga fábrica carioca. No final da década de 80, houve um boato que mobilizou a cidade inteira, que dizia que havia uma gangue chamada Gangue da Bota Preta, que estava violentando mulheres, arrancando o bico de seio das mulheres aqui na cidade, barbarizando na cidade inteira. E a cidade passou a acreditar nisso e ficou em polvorosa. Aqui da Difusora, com simples telefonemas ao Socorrão e às delegacias de polícia, ou seja, checando, que é uma das principais coisas que o jornalismo pode fazer, a Difusora, fazendo a checagem dessas informações, constatou que isso era meramente boato, era um boato que estava aterrorizando a cidade. O esporte ganhou espaço na década de 80. Conhecido como Castelão, o estádio Governador João Castelo foi inaugurado no dia 1º de maio de 1982, numa partida válida pelo Torneio do Trabalhador entre o Sampaio Correia e o MAC. A partida terminou no empate de 1-1 e quem abriu o marcador foi o atacante Evandro, pelo Maranhão Atlético Clube. Ele foi o primeiro a marcar um gol aqui nesse gramado. E 4 dias após a inauguração, a seleção brasileira venceu a seleção de Portugal por 3-1, para a alegria da torcida maranhense. Durante anos e anos, depois de inaugurado, o Estádio Castelão ficou fechado para uma reforma que demorou novas décadas para ser concluída, mas que hoje, com novas instalações, faz a alegria de milhares de torcedores. Afinal, a torcida maranhense está no topo das que mais lotam os estádios de futebol, o esporte que está no coração dos brasileiros e dos maranhenses. No início dos anos 90, a TV Difusora passou por uma de suas mais significativas transformações. A emissora maranhense começou a retransmitir o sinal do SBT. A programação ganhou cara nova, com os telejornais em formatos até então diferentes de tudo que já havia sido produzido. Rapidamente o público começou a se identificar, a se ver dentro da televisão. O sucesso em todo o país e a repercussão do programa Aqui Agora também se repetiu no estado. O Aqui Agora começou com um programa muito forte na linha editorial, na área de polícia. Teve uma chacina, eu acho que foi em Panacoatira, que uma família toda foi chacinada, a esposa, 3 filhos, 2 ou 3 filhos, e depois a pessoa também se matou. Outro momento que marcou muito foi um tiroteio e na época o repórter, que era o Arlindo Roberto, estava no meio do tiroteio. E aí o bandido dentro de uma residência pediu presença da TV Difusora, que o Arlindo Roberto se fizesse presente. O Arlindo Roberto, quando tentava se aproximar, e começou uma saraivada de tiros, era um corre-corre, se jogava no chão. Foi terrível, foi complicado. Com uma linguagem clara e objetiva de apresentadores e repórteres compromissados em mostrar a realidade do dia a dia, o Maranhão Aqui Agora conseguiu agradar em cheio e prender os telespectadores em frente a essa tela mágica. Do Aqui Agora não mostrávamos só o dia a dia, a violência na cidade, os problemas da cidade, mas nós tínhamos esse lado mais humanitário, né, das pessoas passando necessidade, passando fome, famílias vivendo numa condição paupérrima, e o jornalismo partia também para esse lado. Um dos esportes que mais trouxe conquistas para o Maranhão em 94, a natação. A Federação Maranhense levou o estado a participar de várias disputas a nível regional e nacional. A Federação Maranhense de Natação foi considerada uma das melhores do esporte amador maranhense em 94. Um destaque rápido para o basquete, que trouxe a São Luís o Zonal Norte e Nordeste Juvenil Masculino.
A seleção maranhense enfrentou numa final emocionante o time do Pará e venceu a partida, conquistando o título. Ainda na quadra, 2 bons momentos do voleibol. Um deles foi a dupla de amistosos entre Brasil e Peru no adulto feminino. As nossas meninas do vôlei estavam se preparando para o Mundial e não tiveram o menor trabalho para derrotar 2 vezes as peruanas. No vôlei masculino, o Maranhão sediou mais uma vez a fase final da Copa Brasil de Clubes no adulto. A marca registrada da Difusora foram as coberturas da emissora de grandes eventos. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Talvez a mais emocionante, a que ninguém apaga da memória, seja a Santa Missa celebrada pelo Papa João Paulo II, no Papódromo no Aterro do Bacanga. Uma grande equipe da Difusora, entre técnicos e profissionais do Departamento de Jornalismo, foi mobilizada para trabalhar aqui no Aterro do Bacanga. Afinal de contas, a ocasião era muito especial. A primeira vez em que um Papa deixava o Vaticano e visitava o estado do Maranhão. Toda vez que se bebe desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. A gente mostrou os bastidores de como se prepara para uma visita do Papa. Eu vejo agora o Papa Francisco retornando ao Brasil, vindo ao Brasil pela primeira vez, né, na verdade. E a gente lembra com muito carinho tudo aquilo que a gente fez na época, foi uma mega operação. Então a gente disputava passaportes para poder cobrir, ter acesso a algumas áreas. A gente disputava o furo. A gente conseguiu entrar um pouco na programação nacional e também conseguiu fazer algumas coisas aqui para aquele nosso telespectador que é religioso, que é católico e que também estava envolvido todo no clima do Papa. Eu fiquei no Seminário Santo Antônio, que foi a casa onde o Papa ficou hospedado, ele ficou descansando. Então, depois de ter chegado, aquela mobilização toda de aeroporto, ele já estava assim, super cansado e ele deu um sorriso tão bonito para a imprensa, para aquelas pessoas que estavam lá na porta, só esperando ele passar, porque a gente não tinha permissão para falar com o Papa, não tinha nem como chegar perto. Obrigado, São Luís de Maranhão. Viva o Santo Padre, o Papa João Paulo II! O Carnaval tem espaço garantido no Canal 4. As coberturas que mostram detalhes dos desfiles, principalmente das escolas de samba, a beleza dos carros alegóricos e a alegria dos foliões, chegavam a ficar mais de 12 horas no ar. O Carnaval maranhense de 94 foi bastante animado. A expectativa era de que a favela do samba, que mostrou um desfile impecável, ficasse com o título de campeã. Mas o resultado oficial apontou a Unidos de Fátima como a vencedora. A apuração dos votos do desfile foi em clima de bastante tensão e teve até mesmo troca de tiros, correria e protestos. Para a favela, restou o consolo de ser a primeira colocada no troféu entregue pela TV Difusora, dos melhores do Carnaval de 94. O reggae do Maranhão foi mostrado na TV pela primeira vez aqui na Difusora, no programa Videoarte da Adriana Vieira, que me convidou para fazer um bloco. E nesse programa eu fiz entrevistas com vários artistas nacionais, com artistas internacionais, como Gregory Isaacs, que veio aqui a São Luís, com personalidades do jornalismo nacional ligado à cultura negra. Mostrei clipes que até então eram coisas desconhecidas aqui do Maranhão. Se o assunto é política, lá está a Difusora para acompanhar e registrar os principais fatos. Durante os 4 primeiros anos da década, o estado foi governado pelo atual ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Grandes obras foram executadas nesse período. A capital maranhense ganhou um de seus mais belos cartões postais, a Avenida Litorânea, que liga as praias do Calhau, Caolho e São Marcos. Após esse período, o Maranhão passou a ser comandado por Rosiana Sarney, eleita a primeira mulher do Brasil a assumir a função de governadora.
Nas eleições seguintes, Rosiana Sarney foi novamente a candidata mais votada para permanecer no cargo por 4 anos. Rosiana Sarney enfrentou uma eleição difícil, apertada, mas saiu vitoriosa. E tenho certeza que o povo maranhense não vai se decepcionar. Trabalharei duro para melhorar a vida do nosso povo. Nessa década, os maranhenses acompanharam a vinda do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Na época, a visita serviu para conhecer obras financiadas por meio de recursos federais e anunciar mais investimentos para o estado. Vários acontecimentos causaram certa comoção e chocaram os maranhenses. Uma organização criminosa foi descoberta pela Polícia Civil. O crime, o roubo de cargas em estradas do estado. As investigações eram conduzidas pelo então delegado Estênio Mendonça, que ao longo dos trabalhos recebeu inúmeras ameaças. A morte do delegado, que vinha sendo premeditada, foi executada numa manhã de domingo, enquanto a vítima se exercitava na Avenida Litorânea. A difusora acompanhou tudo com exclusividade. O assassinato foi planejado por José Humberto Gomes de Oliveira, o Bel, e Joaquim Lauristo, acusados de serem os cabeças da organização criminosa que atuava no Maranhão. Nesse prédio localizado na Rua do Egito, onde funcionava o Legislativo Estadual, os parlamentares maranhenses encabeçaram a CPI do crime organizado para investigar o roubo de cargas aqui no estado do Maranhão. Na época, a difusora praticamente montou uma central de jornalismo no local. Repórteres eram mantidos manhã e tarde, sempre para levar até você as últimas informações. Eu pude acompanhar algo inédito que aconteceu no Maranhão, que foi a cassação de 2 deputados. Na época, o deputado José Gerardo e o Chico Caíca, o Francisco Caíca. Se não me falha a memória, os deputados vieram dos outros estados para cá em outubro desse ano e parece que o deputado Zé Gerardo foi preso em dezembro. Uma criança identificada como Aline Cutrim foi sequestrada na capital. O desfecho só aconteceu mais de 1 ano, depois da vítima se reconhecer em um cartaz de desaparecidos dentro de uma farmácia no bairro do Coatraque. A polícia e os familiares da menor foram acionados e a sequestradora, que mantinha em seu poder mais 9 crianças, foi presa. A gente até serviu de uma ponte, de um elo de conversação para fechar a negociação para que a sequestradora devolvesse a criança, como de fato isso aconteceu. E outro dia até encontrei a Aline, já hoje casada, mãe de família, com os filhos dela, me apresentou a família dela, o marido, enfim. E aquilo me comoveu bastante, porque eu me lembrei daquela época, que era menina, criança, foi levada, raptada, né, ficou longe da família, e quando ela foi resgatada foi assim, uma coisa muito forte, muito emocionante. O empresário Geraldo Hipólito, acusado de assassinar o ex-prefeito de Imperatriz, Renato Moreira, foi preso em Belo Horizonte, capital mineira. O político foi assassinado em um mercado ao lado da própria residência. O crime teria sido encomendado ao pistoleiro. A população foi surpreendida com um ataque de tubarões na orla de São Luís. O caso foi registrado na Avenida Litorânea. A vítima, um homem, desapareceu. Dias depois, os restos mortais foram localizados. Pela primeira vez, o barco ecológico Greenpeace ancorou na capital maranhense. A visita serviu para protestar contra a degradação do meio ambiente. O navio Trade Daring, de bandeira cipriota, partiu ao meio durante um carregamento de minério de ferro. Passado mais de um mês, a companhia Vale do Rio Doce tentou resgatá-lo, mas a embarcação acabou se partindo ao meio. O afundamento foi inevitável. O Hotel Central, que por muitos anos foi referência quando o assunto era hospedagem de luxo e requinte na cidade, decretou falência e precisou fechar as portas. Devido aos sérios problemas financeiros, até a mobília do estabelecimento foi parar num leilão. No finalzinho da década, uma notícia abalou os telespectadores da difusora. O apresentador Moreira Serra, um dos funcionários mais antigos e queridos pelo público, morreu ao se submeter a uma cirurgia no coração. O tempo passou, mas alguns programas permanecem no ar na TV Cinquentona. O Maranhão Rural se tornou o porta-voz das notícias do agronegócio maranhense, retratando a rotina do homem do campo. O Maranhão Rural é um dos programas mais difíceis
que existe para a gente produzir. Você tem que estar ligado no dia a dia, no mundo inteiro, no que está rolando no agronegócio. Todo dia tem uma coisa diferente. A espontaneidade de Zé Cirilo é a marca do apresentador que desde os anos 90 pede licença e entra diariamente nos lares maranhenses. Respeito e seriedade profissional. Talvez essa seja a fórmula do sucesso e a grande audiência conquistada. Ok. Olha aí, coisa bonita. Nós sempre tivemos como princípio do nosso trabalho na TV, tivemos o foco para que o telespectador tenha um conhecimento jornalístico e também publicitário das coisas que acontecem no Maranhão. E o trabalho se mescla, jornalismo, testemunhais, e a televisão gostou e a televisão apoiou e deu certo. Não havia mais limites para o crescimento e fortalecimento da difusora. O sinal da TV já cobria todo o Maranhão, de norte a sul do estado. Nessa época foi criada a Difusat, integrando as afiliadas espalhadas por todos os municípios. Atualmente, quase 100 emissoras formam a rede que retransmite a programação do Canal 4. Hoje não é apenas a difusora de São Luís. É ela sim que é uma espécie de carro-chefe, a locomotiva do sistema, mas a difusora geradora de Imperatriz e uma série, dezenas de afiliadas espalhadas por todos os municípios do estado do Maranhão. TV Difusora. 50 anos na sua casa.